Alunos, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai falar sobre fontes com CSS. Então a gente vai aprender as propriedades em CSS que alteram o texto em relação a fontes. Então a gente vai continuar com o assunto de CSS. Tá, então fontes são estilos de apresentação consistentes aplicados a alfabetos. Uma fonte consiste de atributos que alteram a aparência de um símbolo sem alterar seu significado. Oferecem as informações necessárias para que uma letra ou símbolo possa ser representado graficamente. Existem diversos tipos de fontes, algumas famosas, por exemplo, Times New Roman, Calibre, Arial, Courier e por aí vai. Algumas dessas propriedades que a gente vai aprender em detalhes hoje já apareceram antes, mas agora a gente vai aprender em detalhes, falar mais sobre os valores possíveis e outros detalhes. Então, os atributos essenciais de uma fonte são seu tipo, também chamado de família, seu tamanho, seu estilo, se é regular ou itálico, e também seu peso, se é normal ou em negrito. Então, existe a propriedade chamada fonte-family. Então, lembrem de não confundir. Às vezes, pensando em HTML, tem alguns alunos que escrevem ela como sendo fonte-face. Mas não, essa não é uma propriedade que existe, é fonte-family. Então, essa propriedade aceita uma lista de valores separados por vírgulas, representando nomes de fontes existentes ou não no sistema do usuário. Porque eu já falei antes em HTML que o usuário ele tem capacidade de desinstalar fontes no seu sistema operacional ou instalar novas fontes. Então você não tem muita garantia de que fonte ou outra está instalada no computador. Então você tem que dar uma lista de opções possíveis em termos de prioridade. Então no final da lista pode ser incluída uma referência a uma família genérica, por exemplo, sans serif, serif, que será usada caso nenhum dos nomes coincida com o nome de uma fonte no sistema. Então, por exemplo, a sintaxe da declaração em CSS é fonte-family, uma lista de valores, que na verdade é uma lista de nomes de fontes. Então, geralmente, primeiro o sistema operacional, o navegador vai detectar a fonte 1 está instalada. Se tiver instalada, usa a fonte 1. Se não tiver instalada, tenta a fonte 2. Se não tiver instalada, tenta a fonte 3, até a última opção, que seria a fonte genérica. Por exemplo, monospaced, sans serif. Exemplos de uso. Então, aqui a gente já tem as regras CSS inteiras. Então, a primeira regra aqui, o seletor H1, ou seja, um seletor simples que usa uma própria tag HTML. Então, tá falando aqui, todo cabeçalho de nível 1 vai ter que ter fonte Garamond, que é o nome de fonte. A segunda regra, também é um seletor simples, está falando, ó, todo cabeçalho de nível 2 vai ter que usar a seguinte fonte: Arial. Se Arial não tiver instalada, Helvética. E se a Helvética não tiver instalada, a sans serif, que é uma família de fontes. A terceira regra está falando que todo cabeçalho de nível H3, ou seja, cabeçalho de nível 3, vai tentar usar a fonte Courier. Se a Courier não tiver instalada, a Courier New. E se a Courier New não tiver instalada, a fonte genérica, a família de fontes monospaced. Observem que Courier New aqui está entre aspas. Por quê? Esse nome de fonte tem um espaço no nome dessa fonte. Então, toda fonte que tiver um espaço no meio do nome da fonte, você precisa usar as aspas, mesmo em CSS. A última regra aqui está falando que qualquer cabeçalho de nível 4 vai ter que usar a família de fontes, a fonte genérica monospace. Então, também você pode usar uma única opção, que seria a fonte genérica, a família de fontes ali, monospaced, que você tem garantia que vai estar instalada. Aqui um pouco mais sobre as fontes genéricas, relembrando, então a gente tem 3 fontes genéricas, que é a serif, sans serif e monospace, e elas têm mais ou menos essa aparência aqui. Essa aqui contém os serifs, que são essas pequenas rebarbas, diria eu, que aparece aqui na basezinha do R, por exemplo. Aqui seria um exemplo de sans serif e monospace. Monospace é um tipo de fonte muito usado quando a gente usa código computador. Elas são monoespaçadas, no sentido de que as letras ocupam sempre a mesma largura em termos de pixels, por exemplo, o que torna a leitura delas mais fácil para código de fonte. O default no sistema Linux é Times para serif, Helvética para sans serif e Courier para monospace. Os mesmos valores para Mac. Para Windows é levemente diferente, serif é Times New Roman, sans serif é Arial
e a monoespécie correnil. Então essa família aqui, essa fonte genérica, você sempre tem a garantia de que ela está instalada. Então, por exemplo, geralmente é uma última opção, no caso de nenhuma que você queria antes está instalada. Então, fonte family, como eu já disse antes, o browser vai usar a primeira fonte da lista sem encontrar. Se não encontrar, irá procurar a fonte seguinte. Também, se o nome de uma fonte tiver mais de uma palavra, por exemplo, correnil, e tem um espaço ali em branco no meio, este deverá ser, o nome dessa fonte deve ser colocado entre aspas. As aspas podem ser apóstrofes simples ou aspas duplas. As apóstrofes são necessárias quando for preciso especificar estilos dentro de um atributo HTML. Por exemplo, se você estiver usando o terceiro método de colocar CSS no código, que é o método inline, que eu falei já para ele de vocês, por exemplo, nesse parágrafo aqui em específico, eu tiver colocado essa declaração, que a família de fontes vai ter que ser Times New Roman. Times New Roman tem 2 espaços em brancos no meio. Então, nesse caso aqui, você não usa aspas duplas. Você usa apóstrofe, porque senão vai confundir com as aspas duplas do valor do atributo style. Então, tem esse pequeno detalhe. Próxima propriedade, fonte tracinho size. Então, o tamanho de uma fonte é alterado usando a propriedade fonte tracinho size e pode ser especificado em valores absolutos ou relativos. Para especificar um valor absoluto, você pode usar fonte tracinho size, 2 pontos, um número e uma unidade de medida. Existem várias. px, que é pixel, pt, que é ponto, cm, que é centímetro, PC, que é pica, que é uma unidade também, mm, que é milímetro, in, que é int, que é polegada. Por exemplo, você pode ter 18px, que é 18 pixels, ou 15pt, que é 15 pontos. Se vocês quiserem saber mais sobre essas diferentes unidades, qual é a diferença entre elas, vocês podem acessar esse link aqui. Mas a maior parte das unidades hoje em dia está em px, ou algumas mais antigas em pt, que seria pontos e pixels. O tamanho também pode ser especificado em formas relativas ao elemento ao qual o atual objeto está contido. Então, fonte tracinho size, uma porcentagem. Se você, por exemplo, quer que ela seja o dobro em relação ao o tamanho da fonte em relação ao elemento que ela está contida, você coloca 200%, que seria o dobro. Se você quer a metade, você coloca 50%. Então, tem algum cálculo matemático aí no meio, que vocês têm que pensar. Vamos ver um exemplo disso? Então, esse aqui é o 2.html. Eu estou usando o segundo modo de CSS aqui, dá para ver pela tag style que está dentro do head, ou seja, eu estou aplicando esse CSS, essas 3 regras CSS somente nesse HTML. Então, aqui no body, que a gente tem o conteúdo, eu tenho um bloco div que tem uma classe chamada sec. Dentro desse bloco div, eu tenho um parágrafo, então este é o texto dessa seção. Eu tenho um cabeçalho de nível 1 que fala 2 vezes maior e eu tenho outro parágrafo que tem um identificador que chama Prince. Tá. As regras CSS, lembrando, se for o método segundo método que é o interno ali, você tem que usar tag style com o atributo type com valor text /css. Aqui eu tenho 3 regras. A primeira regra está me falando: qualquer elemento com a classe sec vai ter que ter o tamanho de fonte 18 pontos. Observe que a gente tem aqui no body um bloco div com classe sec. E lembrando que CSS são folhas de estilo em cascata. Então, se você geralmente a regra que você aplica ao pai vale para todos os descendentes. Então, por exemplo, se não existissem essas 2 outras regras que eu já falo daqui a pouco, o parágrafo, cabeçalho de nível 1 e esse outro parágrafo, todos seriam tamanho 18 pontos. Mas existem outras regras aqui. Então, ponto sec espaço H1. Esse aqui é um seletor avançado, seletor complexo, que é de descendente. Então, fala todo H1 descendente de uma classe sec vai ter tamanho de fonte 200%. Então, quando você usa por cento, é relativo ao elemento que contém. Quem contém o H1? O sec. Tá. O sec, qual que é o tamanho dele? 18. Mas o H1 que está dentro do sec tem que ser 200% maior. Então, 18 vezes 2, 36. Final do dia, 36 pontos. Tá, a terceira regra ali tá falando que
qualquer elemento com identificador Prince vai ter tamanho de fonte 50% menor em relação ao elemento que compõe. Então, o último parágrafo aqui tem identificador Prince, então vai ser aplicado a ele. Então, ele vai ter tamanho o quê? 18 dividido por 2, que aqui vai dar 9. Então, esse texto aqui, que é o primeiro parágrafo, só a primeira regra aplica nele. Então, 18 pontos. Esse outro aqui é afetado pelas duas primeiras regras. Então, ele devia ser 18, mas a segunda regra existe, então, na verdade, ele é 36 pontos. E o último é 9 pontos. Então, aqui está o visual dele no navegador. Outra propriedade que existe é a fonte tracinho Stein, que vai alterar o estilo ou também a inclinação da fonte. Então, é a propriedade que a gente usa para colocar uma fonte em itálico ou não. Dois valores possíveis para a fonte tracinho Style, normal ou italic. Lembrando que se você errar uma letra aqui, não funciona. Lembrando sempre de colocar o ponto e vírgula também no final de uma declaração. A primeira regra de exemplo aqui, imagino que essas regras estão aplicadas a são individuais na verdade, mas estão aplicadas a algum HTML. Então a primeira eu tô falando que as duas primeiras são o primeiro e o segundo método que elas poderiam estar aplicadas. Então aqui tá falando que qualquer cabeçalho de nível 1 vai ter que estar em quê? Em itálico. A outra é até um pouco curiosa. Então a segunda regra tá falando que qualquer elemento marcado com a tag I, ou seja, elementos que eram para ser itálico, vão ficar o quê? Normal. Então você retirou o comportamento padrão de itálico no HTML, ou seja, ele vai deixar de funcionar. Última regra aqui, que na verdade é o método inline, então imagine que em algum HTML você tem um parágrafo e você quer que este parágrafo específico seja em itálico. Aí você usa o atributo style e coloca a declaração fonte tracinho style, dois pontos, italic, ponto e vírgula. Lembrando de nunca esquecer o ponto e vírgula no final de cada declaração. E aqui tem um visual de um texto em normal e um texto em itálico. Temos também negrito, para isso a gente usa a fonte tracinho weight, que seria weight em português seria peso. Então essa propriedade vai alterar o peso da fonte, por assim dizer. Então tem dois valores possíveis, normal, que é sem negrito, e bold, que seria negrito. Alguns exemplos. Então, aqui eu estou falando que nessa primeira regra, que seria o primeiro ou segundo método de colocar CSS no HTML, estou falando que qualquer cabeçalho de nível 1 vai ser normal. Ou seja, cabeçalhos de nível 1 geralmente são negritos. Então, ele ainda vai ter o aumento da fonte e o espaçamento, mas não vai estar mais em negrito. O segundo método, a segunda regra aqui, na verdade, está falando que elementos marcados com a tag B vão ser negritos. Isso aqui é bem redundante, vai ser aplicado, mas é bem redundante, que vai falar que o que estiver marcado com a tag B, que é de negrito em HTML, vai ficar em negrito. Redundante, mas funciona. A última aqui é um outro exemplo, método inline. Então aqui eu estou falando, também de novo está meio redundante, que essa tag B aqui vai ficar em negrito, mas aqui eu estou mostrando com o método inline. Um exemplo aqui, o 3HTML junto com o 3CSS. O 3HTML tem mais que isso, tá? Ele tem um body, ele tem toda a tag que linka esse CSS, mas dentro do 3HTML, dentro do body, tem um parágrafo que tem duas seções spam. A primeira está escrito normal e a segunda está escrito bold. A primeira classe, a seção spam tem uma classe nor e a segunda seção spam tem uma classe bold. Então perceba que eu consigo fazer seções de diferentes classes no mesmo parágrafo. No CSS eu tenho 3 regras. A primeira está falando que qualquer parágrafo vai ter que usar a família de fontes Tahoma, ou seja, a fonte Tahoma, e tamanho de fonte 18 pontos, e afetar tanto essas duas palavras aqui. Segunda regra está falando que qualquer elemento com classe nor, e afetar só esse primeiro aqui, o normal, vai ter tamanho, fonte weight normal, ou seja, não vai estar em negrito. E a terceira regra está falando que qualquer elemento com classe bold aqui, vai estar usando negrito, ou seja, fonte weight bold. Para isso aqui não ficar grudado um a outro, botou uma quebra de linha aqui BR. Então vamos ver. Um exemplo bem simples, na verdade. É só negrito e não negrito. Então, me dando um zoom aqui. Em normal e negrito.
Lembrando que 3HTML e 3CSS aqui estão na mesma pasta. E para você linkar um CSS externo, você tem que usar essa tag aqui, lembrando. A link com atributo rel, style sheet, atributo type, text/css. E o href tem que linkar o CSS que você quer usar. Que é este aqui, para estar colocado o nome direto lá assim, estava na mesma pasta. Que são as regras que a gente acabou de ver. Tem outra propriedade que chama Font Variant, que atualmente a única opção disponível para essa propriedade é Small Caps, que deve colocar o texto selecionado em maiúsculas, porém menores que as capitulares, que seriam realmente maiúscula. Então aqui é um exemplo de um texto sem Small Caps, um texto com Small Caps. Não é tão usado, mas é interessante saber para caso algum HTML que você se esbarre por aí usa. Aqui eu estou usando o segundo método de CSS. No bar eu só tenho conteúdo, eu tenho 2 parágrafos. O primeiro parágrafo está escrito um texto sem small caps. E o segundo parágrafo está escrito um texto com small caps. E o segundo parágrafo tem uma classe chamada, que eu escolhi o nome, SM. Dentro aqui da tag style, eu botei uma regra que está falando qualquer elemento com a classe SM, olha só, eu tenho um parágrafo com a classe SM, vai usar font variant, ou seja, small caps. Ou seja, o segundo parágrafo aqui ficou em small caps. Tá. Existe uma última propriedade de fontes, que é a propriedade fonte, que também já deve ter aparecido antes nos vídeos aulas anteriores. Então, para especificar várias propriedades no seletor de uma vez só, ou seja, um código mais enxuto, menor, pode-se usar a propriedade fonte em vez de definir separado font size, font weight, font family, etc. Nessa sintaxe, a ordem dos fatores é importante, porém nem todos os elementos precisam estar presentes. Mas se eles estiverem presentes, por exemplo, eles têm que estar nessa ordem, que seria qual? Primeiro o valor da font style, depois o valor da font variant, depois o valor da font weight, depois o valor da font size e por último font family. Nesse caso aqui, tem uma regra que usou essa propriedade fonte, que é a resumida, que falou que qualquer cabeçalho de nível 1 vai usar itálico, negrito, tamanho 24 pontos. Percebe que está a mesma ordem aqui. Style, o valor italic. Variant não se usou, pode pular, tá? Font weight é o próximo. Bold, font size, 24 pontos. Font family. Aí aqui tem uma lista de opções. Tarroma, se a Tarroma não tiver instalado. Arial, se a Arial não tiver instalado. A fonte genérica, sans serif. No geral, se vocês têm um pouco de dificuldade de decorar essa ordem, recomendo usar as individuais, porque se você não usar essa ordem especificamente, não vai funcionar. Mas para quem gosta de usar um código menor, ou se esbarrar com isso algum dia, saiba que isso também funciona. E na verdade, os desenvolvedores web que acabam usando isso tanto, que acabam decorando, usam essa propriedade bastante, porque é um jeito mais resumido, um código mais enxuto. Então, resumo do que foi apresentado nessa videoaula hoje. Tem a tag fonte, que é uma propriedade atalho, também chamo de resumo, para configurar todas as propriedades para uma fonte, uma única declaração, só que aí tem a ordem, que é muito importante. Font family, que vai apresentar uma lista de família de fontes e uma fonte genérica. E a fonte genérica pode estar lá no fim ou não, ou pode ser só única. Font size vai configurar o tamanho da fonte em tamanho absoluto, com unidade, ou relativo em porcentagem. Font style, que vai configurar o estilo da fonte, normal ou italic. Font variant vai mostrar o texto small caps ou normal. Font weight, eu falei principalmente dos valores normal, bold. Existem esses outros valores aqui possíveis, que são suas graduações de negrito, mas caem um pouco de fora de desuso. Então, os principais valores é normal e bold. Normal, bold, negrito. E é isso, pessoal. Tchau.